Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Para mim é uma alegria muito grande. E antes de nós iniciarmos essa nossa reflexão da liturgia do Sábado Santo, nós vamos fazer uma pequena oração, iniciarmos com uma pequena prece, para que nós possamos ter de fato uma reflexão desse sábado do silêncio. Sábado que é dedicado ao silêncio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísses os corações, fazer que apreciemos retamente todas as coisas que vêm do Santo Espírito e que possamos gozar sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma vez mais, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço muito esse momento em que você me dá essa oportunidade e gostaria de dizer que, à medida do possível, eu vou continuar nesse mesmo horário, às 8 horas, com lives próprias para a pastoral litúrgica paroquial. Eu sei que a essa altura você já deve estar sabendo que eu lancei um curso de PLP é Pastoral Litúrgica Paroquial, e como suporte desse curso, para as pessoas que já estão fazendo o curso, para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais o sentido desse curso de PLP, eu vou dedicar das 8 horas até 8h30 no máximo. Ali vai ser 20 a 30 minutos sobre algum tema que é próprio da PLP. Então eu vou começar com o tema o que é pastoral, depois modos de fazer pastoral, e aqui nós temos vários modos, né? Eu vou trabalhar 3 modos especialmente. Depois, numa outra live, eu quero dedicar especificamente a pastoral litúrgica paroquial. Então, nós vamos desenvolvendo um pouco esse tema assim sobre a questão da pastoral, e desde já eu deixo o convite para você e também que você me ajude a divulgar esse tipo de convite, para que mais pessoas da sua comunidade que trabalham com PLP, elas possam estar atentas e também participar desse curso de PLP. Antes de começarmos no tema de hoje, eu gostaria que você deixasse o seu like, e se você ainda não é inscrito no meu canal, no canal da Lexio Litúrgica, eu pediria que você se inscrevesse, pediria que você também me ajudasse na divulgação desse canal da Lexio Litúrgica. Esse é a minha pastoral, é o modo como eu faço pastoral hoje, trabalhando com liturgia, propondo temas, propondo esse curso que eu estou fazendo, as propostas celebrativas. Então é desse modo, de modo muito simples, que eu estou me dedicando à pastoral da liturgia. Muito bem. Sábado Santo, sábado de manhã. O que é isso para nós na liturgia? Basicamente, o Sábado Santo, do ponto de vista litúrgico, é um tempo vazio, é um tempo de total silêncio, é um tempo onde alguns liturgistas, principalmente liturgistas da escola italiana, chamam este Sábado Santo como sendo o sábado alitúrgico, um sábado onde não existe liturgia. Pessoalmente, eu considero que o tema do Sábado Santo de manhã, dizer que é alitúrgico, é um pouco complicado. De fato, no Sábado Santo, a Igreja proíbe celebrar missa de manhã. Nós não celebramos missa, né? Nós não celebramos nenhum sacramento, nem mesmo a confissão se celebra sábado de manhã, exceto em casos de extrema necessidade por motivos pastorais. Não se celebra a unção dos enfermos no sábado de manhã, a não ser que é por necessidade, como questão de levar o viático, por exemplo. Não se celebra casamento nos sábados, nem de manhã nem de tarde. Ou seja, o sábado de manhã é um sábado no qual nós não celebramos nenhum sacramento. Nem mesmo se comunga no sábado de manhã. Sábado de manhã é um tempo de total silêncio. Mas veja só, eu digo que não é alitúrgico porque nós temos a liturgia das horas.
No sábado de manhã nós celebramos a liturgia das horas, né? E hoje de manhã, por exemplo, né, você que celebra a liturgia das horas, né? Hoje de manhã eu fiz a minha liturgia das horas rezando o ofício das leituras. Por que eu rezei o ofício das leituras? Porque o ofício das leituras coloca justamente o motivo do sábado santo de manhã. Então você que lê, você que reza a liturgia das horas, o padre, a religiosa, hoje de manhã eu aconselho que você leia principalmente a homilia, que é uma homilia do século IV, que vai explicar o que é esse sábado santo. Então no sábado santo nós temos 4 elementos que predominam. O primeiro elemento que predomina no sábado santo é o silêncio. Hoje, em nossos dias, é uma coisa quase que impossível, né? Lá no interior de Taubaté, eu morei muitos anos em Taubaté, quase 15 anos morei em Taubaté. Então, no interior, por exemplo, não se varria a casa, não se tirava leite, não se acendia o fogo, né? Ontem, ainda na TV Bandeirantes, passou uma matéria do pessoal lá da divisa do Brasil com o Paraguai, não se acende o fogo, só se faz pão cozido. Por quê? Porque era um dia de total silêncio. Silêncio do trabalho, silêncio do falar. Por exemplo, no sábado santo não se liga o rádio muito alto, não se liga a televisão e o som muito alto. Hoje em dia isso tudo começa a ser perdido, porque as redes sociais quase que não nos permitem esse tipo de coisa. Então aqui eu vejo a PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, fazendo um trabalho em cima disso. Como é que nós podemos resgatar o silêncio do sábado santo? Para esse ano não dá mais, mas para o ano que vem a gente pode fazer esse tipo de exercício, esse tipo de atividade. O segundo elemento do sábado santo é o recolhimento. E junto com o recolhimento, o terceiro elemento é a meditação. Ter um tempo para fazer a meditação. Os nossos cristãos, né, eu fico muito triste porque muitas vezes até mesmo pessoas que trabalham com a pastoral litúrgica não estão acostumadas a meditar. Recebem o texto que vão ler, mas não meditam o texto. Dão uma rápida passada de olhos para saber qual é o texto e pronto. Não, esse texto precisa ser comido, né? Precisa ser degustado. Como dizem os místicos, o texto que vai ser lido na missa precisa de uma ruminatio, precisa ser ruminado. E o que significa do ponto de vista teológico o sábado da manhã? O sábado da manhã, do ponto de vista teológico, ele significa que Jesus está na sepultura. No século IV, como não se sabia o que fazer direito com o sábado santo de manhã, no século IV tinha um rito. Os catecúmenos, especialmente aqueles que iam ser batizados no sábado à noite, no sábado de manhã eles faziam a renovação, ou melhor, faziam a profissão de fé. Então, antes de receber o batismo, como nós temos no nosso rito do batismo hoje, antes de receber o batismo, eles faziam a profissão de fé. E que hora que eles faziam essa profissão de fé? Eles faziam essa profissão de fé no sábado de manhã. Então, eles estavam diante do bispo, eles se colocavam, eles recebiam o símbolo da profissão de fé, que era uma vela acesa, e ali eles recebiam o credo também, né? Escrito direitinho, creio em Deus Pai, todo o credo, e ali eles faziam a profissão de fé. Depois, outra coisa, uma curiosidade, no século XVI, também não se sabia o que fazer com o sábado de manhã, né? Então, no século XVI, se começou a antecipar a vigília, que é celebrada à noite. Essa vigília começou a ser antecipada para ser celebrada na manhã. Normalmente se celebrava às 11 horas ou então perto do meio-dia, ou meio-dia mais ou menos. Na quaresma, durante o tempo da quaresma, e principalmente a partir do último domingo da quaresma, no quinto domingo, quando acontece a velação das imagens. O que é a velação das imagens? As imagens são cobertas com um véu roxo, né? Então se amarravam também o badalo do sino. O sino não tocava, então ele ficava amarrado. Então as
11 horas da manhã do sábado santo, ou então ao meio-dia, eram desamarrados esses badalos, eram tirados os véus das imagens, e aí se celebrava a vigília. O meu professor que trabalhou comigo, que foi meu professor da liturgia do sábado santo, a liturgia do Tríduo Pascal, ele sempre falava de modo assim um tanto quanto brincalhão, né? Vocês imaginam em pleno meio-dia se cantando o precônio pascal nesta noite santa, nesta noite iluminada, e nós estamos em pleno meio-dia, quer dizer, havia um contraponto, né? Aí vinham aquelas explicações, porque o importante era a parte espiritual, tudo, mas não tinha sentido. Isso tudo depois foi resgatado com a reforma litúrgica de 1963. Depois essa vigília pascal, que era celebrada durante o meio-dia, melhor dizendo, né, às 11 da manhã, na parte da manhã, alguns historiadores dizem ou alegam que isso acontecia por motivos de segurança. Então, o que era segurança? Havia muitos bandidos durante a noite, haviam muitos assaltantes durante a noite, então se antecipava para amanhã, para que à noite a população ficasse em casa. Essa foi uma justificativa. Se ela é justa, se ela é verdadeira, eu também não sei. Depois, em 1950, é que desapareceu esse costume com a reforma do Tríduo Pascal do Papa Pio XII, né? Quando acontece justamente que se diz, nós não celebraremos mais o sábado a vigília pascal de manhã, mas iremos celebrar a vigília pascal durante a noite. E celebrar durante a noite significa começar a vigília pascal por volta das 10 horas da noite, ou então meia-noite mesmo, e se passa toda a noite em vigília, e essa vigília se conclui com a missa da Páscoa. Hoje em dia também não temos mais esse tipo de coisa. Em algumas comunidades monásticas se faz isso, em alguns grupos, em alguns movimentos da nossa igreja também existe esse costume, mas nós que vivemos nas nossas cidades, normalmente se faz uma celebração que vai durar um pouco mais de 1 hora, 2 horas, e se celebra assim a vigília pascal. Então, para nós resumirmos e passarmos para o outro ponto, a vigília pascal ela era celebrada durante a manhã. Isso vai mais ou menos do século XVI, que eu falava para vocês, então eu estou falando aí por volta do ano de 1500, até o ano de 1950. Então, praticamente foram 400 anos celebrando a vigília pascal na parte da manhã. Depois, a reforma litúrgica de 1963 fez essa reforma de passar a missa da vigília pascal para a noite. Bom, isso aqui são informações históricas, talvez para alguns alguma curiosidade, ou então para os meus alunos que eu estou vendo que estão aqui assistindo, né, meus alunos de tempos atrás. Eu gostava sempre de comentar esse tipo de situação para nós entendermos um pouco qual é o contexto, que nós não vivemos numa situação totalmente anacrônica, digamos assim. Agora eu vou passar por um outro tema, e o outro tema é a pergunta: qual é a teologia que existe no Sábado Santo? Como é que a igreja, como é que os teólogos entenderam essa teologia do Sábado Santo? E aqui então eu vou pegar aqui da liturgia das horas, né? Que nós estamos celebrando hoje, aquilo que eu falava no início dessa nossa live. A teologia do Sábado Santo, ela se encontra numa das homilias. Existem várias homilias, vários sermões, vários tratados de teologia que tratam disso. Eu vou pegar aquele que se encontra na liturgia das horas. O que acontece quando Jesus está sepultado? Então hoje nós estamos no silêncio. Jesus está no túmulo. Jesus está dentro da pedra. É semente que vai brotar. Então nós estamos num tempo de espera. O que diz a teologia desse tempo? A primeira ideia que se diz é que quando Jesus está na sepultura, Jesus desce à mansão dos mortos. É aquilo que nós rezamos no credo. Desceu à mansão dos mortos.
O que ele vai fazer na mansão dos mortos? Ele vai resgatar Adão. Aqui eu não estou falando daquela figura lá do Gênesis. Adão é o homem. Vai resgatar Adão e vai resgatar Eva. Existe um ícone da Igreja Oriental que mostra exatamente isso. Você pode encontrar esse ícone na internet. Jesus descendo a mansão dos mortos, estendendo a mão, ele estende a mão e ele puxa para cima Adão e Eva. Puxa Adão. Jesus, a redenção de Jesus Cristo, o que é essa teologia? Diz que a redenção de Jesus Cristo não acontece somente para quem viveu depois de Jesus. A redenção de Jesus acontece também para aqueles que nasceram, viveram e morreram antes de Jesus. Desceu à mansão dos mortos, resgata aqueles que morreram sem a redenção de Jesus no tempo histórico. Ele vai lá e traz para cima. A comparação que muitos padres, aqui eu estou um pouco na teologia oriental, tá? Na teologia litúrgica oriental. A comparação que muitos padres fazem de Jesus do resgate é a comparação da ovelha perdida. Jesus é o bom pastor que desce à mansão dos mortos e resgata a ovelha perdida. A redenção de Jesus vale também para aqueles que morreram antes do tempo histórico. Ali na internet, se você procurar, existe uma imagem do bom pastor resgatando a ovelha perdida, ele segurando-se num penhasco e puxando a ovelha perdida para fora, né? Então, essa é a imagem que se quer passar. Jesus que resgata a ovelha perdida. Então, o primeiro pensamento teológico é esse, o resgate daqueles que morreram antes de Jesus. O segundo pensamento teológico, eu também já coloquei justamente com esse pensamento teológico, é a redenção que é oferecida àqueles que morreram antes da morte de Jesus. Toda a humanidade é redimida com a morte de Jesus. Toda. Não existe um privilégio somente para nós. Toda a humanidade é redimida. Jesus, ele resgata o Adão, né? Ele cria uma humanidade nova. E isso significa Páscoa. Páscoa significa passagem, né? Ontem, melhor dizendo, na quinta-feira santa, na primeira leitura, na primeira leitura você lembrava que na instrução de como celebrar a Páscoa judaica, ela terminava dizendo: esta será a minha passagem, quer dizer a minha Páscoa, Pessah em hebraico. A Páscoa de Jesus como é que é? A Páscoa de Jesus é passando pela morte. Jesus precisava passar pela morte para que nós pudéssemos viver. Então é a humanidade, ele leva junto o homem, a humanidade, para resgatar da morte. Um terceiro pensamento teológico que se encontra sempre aqui na homilia, tá? Se você não tem esse livro da Liturgia das Horas, você pode ler isso na internet. O terceiro pensamento é o sono de Deus. É o sono de Deus. O que é o sono de Deus? É o descanso de Deus. É o grande sábado. É o grande dia da semana, né? Deus descansa porque viu que tudo era bom. E o que é a beleza agora? A beleza é o resgate da humanidade. Nós não somos mais dominados pela morte. Nós temos a vida plena. Então, o que é esse descanso? Enquanto Deus descansa, ele desce no cárcere, ele desce na prisão. Então, existe uma imagem, isso tanto na teologia oriental como na teologia ocidental, do ponto de vista litúrgico, existe um ícone, uma imagem no qual aquelas pessoas que morreram antes de Jesus, elas estavam aprisionadas, estavam presas num cárcere. Aí então Jesus entra e ele resgata. Então veja que toda a teologia do Sábado Santo é uma teologia que busca o resgate, né? E aí tem um terceiro elemento, é o grito de Deus. É muito interessante isso. Qual é o grito de Deus? Ele chega para aquelas pessoas que estão mortas e ele grita: ressuscitem, saiam, venham para fora. Não quero que vocês continuem morrendo, né? E ali existe um comando: acordem-se. Então, o que é a morte dentro desse contexto teológico do Sábado Santo? A morte dentro do contexto teológico do Sábado Santo é
o despertar do sono. Nós temos algumas antífonas que, né, acordai vocês que dormem, acordem-se aqueles que estão, né, despertem-se do sono. São Paulo fala muito isso. O que é um sono? Um sono é morrer. Um sono é alguém que vive morto, que não vive bem para a vida. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre esse sentido. Então, a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição que somente ele ressuscita. No momento que ele ressuscita a humanidade. A humanidade que vive agora, que somos nós, e aquela humanidade que também morreu antes da morte de Jesus. Então, esses 4 elementos, melhor dizendo, é que eu gostaria de colocar na teologia desse Sábado Santo. Eu recomendo muito hoje, a título de meditação, que você procure ler e meditar um pouco essa dimensão, né? É uma dimensão muito bonita, né? Um outro elemento que eu queria trazer para vocês é o clima que nós temos nesse Sábado Santo. Eu sei, eu já fiz menção antes, que é difícil a gente viver esse clima do silêncio do Sábado Santo, né? Eu conheço, assim, muitas comunidades que preparam a igreja para ser um espaço silencioso. Então, elas têm essa dimensão de ter esse cuidado para que, né, se eu quiser, por exemplo, eu vou lá na igreja agora, eu fico em silêncio, eu medito, tal. Será que isso pode ser feito dentro da nossa casa? Será que a gente poderia viver esse silêncio dentro da nossa casa, né? Existe também uma outra coisa, né? Esse silêncio no momento da refeição. Quando a igreja pede para se fazer jejum e abstinência da sexta-feira, antigamente esse jejum e abstinência ia até o momento da vigília pascal. Será que nós estamos vivendo de fato esse clima de Sábado Santo nas nossas refeições? Então se faz a bacalhoada, se faz a peixada, se faz assim um verdadeiro banquete, né? Eu não critico quem faz esse tipo de coisa, mas nós como cristãos, nós poderíamos pensar, precisamos entrar na onda do mercado, porque na Páscoa se come bacalhau? Pode-se comer bacalhau, mas podíamos pensar um pouco qual é esse clima que está dentro desse Sábado Santo. E qual é o clima que se mais apresenta dentro desse Sábado Santo? Eu vou tratar de 2 temas para nós entendermos bem. O clima que se coloca no Sábado Santo do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual é o clima da morte e o clima do luto. Para você que me conhece, você sabe que eu sou psicólogo clínico também, eu atendo em clínica, então eu trabalho, né, bastante com essa dimensão de morte e luto. Durante muitos anos, eu trabalhei como diretor espiritual e como conselheiro pastoral, o aconselhamento pastoral. Então, se eu pego lá a direção espiritual, aconselhamento pastoral, clínica psicológica, hoje são mais de 30 anos lidando com isso. Então, eu gostaria de partilhar com você um pouco essa experiência do lado teológico e do lado psicológico. O que é a morte? E o que é o luto para nós? Esses 2 climas que nós colocamos dentro da nossa vida. Ontem, eu não sei se você acompanhou, eu acompanhei a celebração das 3 horas da Paixão do Senhor no Vaticano, e eu sempre fui eu gosto muito de Canta la Messa. No tempo que eu estudava em Roma, eu participei de várias homilias, de várias pregações que ele fazia, né? Porque eu vejo nele que uma pessoa que de fato ele é um místico. Eu tive essa graça de participar desse tipo com essa gente, né? E ontem, Canta la Messa, na celebração da Paixão, junto com o Papa, ele trazia o pensamento de Nietzsche, a morte de Deus, né? Ele diz: nós matamos Deus. E quando Nietzsche diz que nós matamos Deus, Nietzsche está dizendo que nós não precisamos mais de Deus. Isso significa que eu coloquei alguns pensamentos do Canta la Messa para entendermos que existe hoje dentro da nossa sociedade
um conceito de morte, mas que ele é menosprezado, que ele não é levado a sério, digamos assim, né? Hoje a gente tenta camuflar a morte. Quando eu estudava a liturgia das Ezequias, né? Então, na liturgia das Ezequias, você estuda a teologia das Ezequias, você estuda o modo como se celebra isso. Eu me lembro que o meu professor, ele dizia, dentro da pré-notanda do ritual das Ezequias, tiraram até mesmo a alma. Hoje em dia a morte ela é escondida, né? Você vê que não se morre em casa. Então a morte ela vive escondida. O que se tornou a morte? Um espetáculo que as crianças, os adolescentes, jovens e adultos brincam nos videogames. A morte ela é tida para muitas pessoas como simplesmente alguma coisa que eu tento adiar, né? Então tantas e tantas coisas que não nos ajudam a entrar em contato com a morte. Nós não devemos ser amigos da morte, porque nós cristãos somos da vida, mas a morte é uma realidade, e como realidade existencial ela precisa ser tratada, seja espiritualmente, seja psicologicamente. Cantalamessa dizia ontem que nós estamos vagando no nada. E quando você vive sem o sentido da vida, dizia Cantalamessa, você começa a viver na raiva. Quem não tem sentido na vida começa a crescer raiva dentro de ti. Assim, na minha experiência de atender pessoas, né, quantas pessoas raivosas, quantas pessoas criticando tudo, quantas pessoas sempre achando ruim de tudo. Por quê? Porque não tem sentido na vida. Para que vivem, né? A segunda coisa que Cantalamessa chamava a atenção é que a morte ela é escondida na vaidade. E isso ele traz lá do livro do Gênesis. Quando a serpente engana Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Mentira. É mentira. Deus dizia, você pode comer de todos os frutos. Nós podemos desfrutar e viver alegres na vida de todos os modos. Mas existe alguma coisa que não é para comer, que nós não podemos alimentar com algumas coisas que vão produzir vida. São Paulo resume isso dizendo, tudo posso, mas nem tudo é saudável. A nossa tradução bíblica não é mais ou menos assim. Quer dizer, eu posso me alimentar de tudo, mas tem certas coisas que vão produzir morte dentro de mim. Se eu me alimento, por exemplo, de emoções negativas com redes sociais, vendo redes sociais que só criticam, é claro que eu estou me alimentando de morte, porque eu vou me tornar um crítico, um chato comigo mesmo. Uma comparação que o Cantalamessa colocava ontem, né? A história de uma criança que quer um pirulito, quer uma bala e fica batendo no rosto do pai, dá tapa no rosto do pai, e o pai diz, você não pode comer agora, tal, até que num determinado momento a criança, ela descansa no colo do pai. Assim somos nós, diante da morte, né? Nós queremos brigar com Deus, né, nos enfeitar, nos encher de maquiagem, e numa hora a gente tem que dizer, olha, vamos descansar ao lado do Pai, né? Não existe coisa mais triste, né? Eu vejo muito nesse meu trabalho que eu realizei nos anos, né, de pessoas que têm medo do tempo, né? Têm medo do envelhecimento. É triste, porque essas pessoas elas têm dificuldade de viver, né? E Cantalamessa ontem falava do relativismo. Entramos no nada, no niquilismo, falta de referência. Eu sei que eu vou para a casa do Pai. Então eu sei também que o meu sofrimento, que as minhas limitações, elas existem. Como é difícil para aquelas pessoas que vivem se comparando com as outras. Como é difícil, né? Ah, ela é mais jovem. Ah, ela é mais magra. Ah, ela é mais bonita. Elas não vivem. Isso é se alimentar com sementes, com alimento de morte. Então, a ressurreição de Jesus, dizia Cantalamessa, ela apresenta um outro lado da vida, a plenitude da vida, né? E aqui eu termino com o Cantalamessa com uma frase de Dante Alighieri, né? Que ele escreve na Divina Comédia, né? Dante Alighieri diz que a vida de algumas pessoas é como uma pena. Pega uma pena de
de galinha, de galo, de qualquer bicho, ali, qualquer ave, e solta essa pena. O vento vai para lá, vai para lá. O vento vem para cá, vem para cá. São pessoas sem perfil de pensamento, não tem uma linha de pensamento. Vão voando para um lado e para o outro. E essas pessoas, elas entram muitas vezes naquilo que hoje se denomina a cultura da morte, a cultura do ódio, a cultura da raiva. Por quê? Porque não tem uma referência. A nossa referência é o Evangelho. E quando nós não crescemos nisso, fica difícil porque o que existe hoje, as pregações que existem ao nosso redor, não são pregações que pedem para você viver na serenidade. São pregações que incitam raiva, né? Aqui durante esses últimos tempos, nesses últimos anos, né, com a pandemia, né, quantas pessoas que eu atendi que vieram enraivecidas porque não concordavam com o candidato, porque não concordavam com a vacina, porque não concordavam com não sei o quê, porque... Gente, o que você pensa? Reza, silencie, né? Então tudo isso são alimentos que muitas vezes vão destruindo a morte, são sementes, destruindo a vida, são sementes de morte, né? Muito bem. Agora eu entro na minha penúltima reflexão. O que é o tempo para nós cristãos? Como é que nós vivemos o tempo do ponto de vista litúrgico? E aqui eu gostaria de trazer o pensamento lá do início da Quaresma. O primeiro elemento que nós celebramos na Quaresma é o elemento das cinzas. O padre coloca a cinza na nossa cabeça e ele diz: lembra-te que és pó e que ao pó retornarás. Essa é a realidade do nosso corpo. E essa realidade do nosso corpo está lá em Gênesis, lá no capítulo 3, lá no comecinho do Gênesis. Isso não é pessimismo, isso é realidade. Eu, na minha abordagem psicológica, eu trabalho com a Gestalt. E a primeira coisa que a gente faz quando alguém me traz um problema é olhar a realidade, olhar a figura. O que está acontecendo? Qual é a realidade? Então, a minha realidade física, a minha realidade de corpo é uma realidade passageira. Eu não preciso ser pessimista. Isso não significa que eu não devo cuidar do meu corpo. Isso não significa que eu não preciso me vestir bonito, que eu não preciso me alimentar. Mas eu não posso endeusar o meu corpo. Hoje nós temos a idolatria do corpo, né? E eu já peguei alguns casos daquilo que a gente chama de bodyholic, a doença do corpo. Eu preciso ser bonito, academia que não acaba mais, dietas que não acabam mais. A minha esposa é nutricionista, ela briga comigo por causa disso, mas o corpo, ele é feito para eu viver dentro dele. Quanto sofrimento às vezes, porque as comparações acontecem. Você observe que hoje vários canais de televisão, de rádio, podcasts começam a dizer: aquela foto que você tira e que você arruma com o Photoshop é uma foto que precisa perceber que é uma pintura. A realidade sou eu quem sou. Então o tempo para nós na teologia é um tempo para nós nos colocarmos diante de nós mesmos, né? Os latinos diziam nosce te ipsum, conheça-te a ti mesmo. Essa é a primeira proposta. Somos pó, somos barro e à terra voltaremos. Quer dizer que vamos viver de qualquer jeito? Não, não é isso que a liturgia está dizendo. A liturgia chama atenção para o pecado capital da vaidade, em certo sentido. Olha o sofrimento de pessoas narcisistas. Olha o sofrimento de pessoas que vivem na vaidade. Sempre precisam de um espelho, sempre precisam de um elogio.
Olha o sofrimento daqueles que fazem bullying com aquelas pessoas que não têm um corpo bonito. A liturgia é bastante cruel nesse sentido. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. O que significa isso no sábado santo de manhã? A pergunta que eu coloco é o seguinte: o que significa viver no tempo a partir da liturgia do sábado santo da manhã? Diante da morte de Jesus, diante da sepultura, e sabendo que também esse é o nosso destino, essa é a nossa realidade, como é que nós vivemos no tempo? Eu trago 3 passagens bíblicas. A primeira delas é 25:1, Mateus 25:1 em diante. É a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. O que é viver dentro dessa parábola? É iluminar a vida. Então a pergunta que eu faço hoje, eu sei que um dia eu vou estar diante de Deus. Como é que eu estou indo diante de Deus? Eu estou iluminando a minha vida com as lâmpadas acesas, ou estou vivendo de modo imprudente, como aquelas virgens que quando chega o momento não tem azeite nas lâmpadas? Iluminar a vida com o quê? A fé, a esperança, a caridade, a prudência, a alegria. E aqui eu podia trazer as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes corporais, espirituais, que muitas vezes nós esquecemos. Infelizmente os padres também esquecem de pregar sobre as virtudes. Iluminar a vida com misericórdia, com bondade, né? O bispo de Pouso Alegre, Dom Geraldo Magela, meu colega de tempo de estudos, né? Ele sempre gostava de dizer, né? Nós fazíamos as nossas viagens daqui de Rio Preto até Taubaté, depois ele ia para Aparecida, no tempo que ele morava em Aparecida, em Taubaté. E ele sempre gostava de dizer: Serginho, nós nunca devemos perder a oportunidade de fazer o bem. Fazer o bem é iluminar a vida. Não perca nenhuma chance de fazer o bem. O teu filho te encheu a paciência, te encheu o saco, te deixou com raiva. Daqui a pouquinho ele vem pedir alguma coisa, não se vingue, faça o bem. É difícil? Claro que é difícil, né? O teu marido brigou contigo, depois faça o bem. Tua mulher, faz o bem. As pessoas que às vezes te irritaram, não perca a oportunidade de fazer o bem. Isso é acender a vida. A vida fica mais leve. Se você coloca vingança dentro de você, raiva dentro de você, nós na psicologia, na minha área, a gente chama de introjeção. Aí você fica ruminando, digerindo raiva dentro de você. Isso é pesado, né? Qual é o antídoto disso? Qual é o remédio? Fazer o bem. Então isso é um jeito de iluminar a vida, as virgens prudentes. Então o sentido da vida, o sentido que se passa isso é iluminar a vida e não iluminar somente o corpo. Não adianta só embelezar o corpo. Parabéns para quem embeleza o corpo, tudo bem, mas não se esqueça de embelezar a vida. A segunda passagem de como nós vivemos no tempo, né, diante dessa realidade, olhando para a sepultura de Jesus, encontra-se em Mateus 21, 33 e seguintes. Essa passagem de Mateus 21, 33 e seguintes, ela é dos vinhateiros. Existe um grupo de vinhateiros, é a mesma proposta que existe nas virgens prudentes e imprudentes. Tem aquelas que são prudentes e tem aquelas que não têm o azeite, não têm o óleo para acender as lâmpadas. Aqui é a mesma coisa. Aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham, né? Vinde trabalhar na minha vida. O que é na minha vinha? O que é a vida? A vida é trabalhar na vinha do Senhor. É eu dedicar tempo para trabalhar na vinha do Senhor, né? Trabalhar em alguma pastoral, trabalhar em alguma obra de voluntariado, trabalhar em alguma atividade que é evangelizadora, trabalhar na vinha do Senhor. Tem muita gente que são consumidores
religiosos. E é um perigo, né? Eu vou falar de uma dessas minhas lives, eu vou falar sobre a pastoral da manutenção. Então, os padres, eles oferecem, ou a paróquia, ou então a pastoral litúrgica paroquial, oferecem manutenção religiosa. E aí vão aqueles que vão naquela manutenção. Vão lá, fazem a comunhão, vão na missa, recebem os sacramentos, casam, batizam, mas não trabalham na vinha do Senhor. Um dia a gente vai se apresentar diante de Deus, né, dentro desse contexto que nós estamos refletindo hoje, e a gente tem que levar alguma coisa nas mãos. O que nós vamos levar? Aquilo que nós produzimos na vinha do Senhor. A terceira proposta de meditação, Mateus 25, 14 a 30, é a parábola dos talentos, né? O que são os talentos no contexto existencial da vida, né? Então, assim, a gente vê hoje, né, eu vejo assim muitas homilias, eu ouço na televisão, eu ouço nas missas que eu vou, que eu viajo muito, então daí a gente participa, né? Talentos, né? Você que tem o talento para música, venha tocar na igreja. Você que tem talento da ornamentação, venha para o ministério da ornamentação. Você que... Tudo bem, se confunde hoje talento com dote, se confunde talento com dom, se confunde talento com estratégias. Do ponto de vista teológico, talento é vida. Quando aquele patrão que é Deus, ele dá 5 talentos para uma pessoa, ele está dizendo, eu estou te dando 5 oportunidades para você viver melhor. O que você vai fazer com isso? Eu vou multiplicar em 5 vezes mais vida, que vai dar 10 vezes mais vida, que vai dar 15 vezes mais vida. E quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer, eu não vivi em vão, porque eu produzi mais vidas. Você me deu o talento, você me deu a vida e eu produzir mais. Eu recebi só 2 talentos para produzir vida. Eu vou multiplicar, vai chegar a 4, a 6, a 8, a 10. Talento, mesmo que no vocabulário popular se tornou o sentido de dom, o sentido de ter algum dote especial, e é o sentido da vida. O que a gente não deve fazer com o talento? Enterrar. A única coisa que você não pode fazer com o talento é enterrar. Se talento é vida, você entende que a única coisa que você não pode fazer com a tua vida é enterrar a tua vida. Você não pode enterrar a tua vida no vício, você não pode enterrar a tua vida em copos de cerveja e de álcool o tempo todo, enterrar a tua vida em droga, enterrar a tua vida em excesso de trabalhos, né? O famoso workaholic, viciados em trabalho, enterrar a tua vida só buscando uma estética. A vida é para ser vivida, para produzir mais vida, para multiplicar sorrisos. Talento é vida e é multiplicar a vida. Então, essa foi a primeira parte, essa foi o primeiro conceito, né? Diante da morte. Nós cristãos não refletimos a morte. Nós cristãos vivemos para iluminar a vida, que é a primeira passagem lá que eu dei para vocês, Mateus 25, 1 e seguintes. Nós cristãos, nós vivemos trabalhando na vinha do Senhor, tá? E nós cristãos multiplicamos vida, que é a parábola dos talentos. Agora eu quero entrar no segundo elemento, e com isso eu concluo, que é a dimensão do luto. Na dimensão do luto, o luto é uma consequência da morte, tá? Então eu vou trabalhar aqui, né? Se tiver algum psicólogo ou psicóloga me ouvindo, eu vou deixar bem claro que eu vou ficar na dimensão da morte, tá? Por quê? Porque existe também o luto da separação. Por exemplo, um casal que se separa, eles vivem no luto. Os namorados que se separam entram no luto. Existe o luto do desemprego, né? Tem pessoas que são desempregadas e entram em processo de luto. Existe o luto de pessoas que vão morar longe, né? É uma saudade tão grande que se transforma em luto, né? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu quero mostrar para você, antes de nós entrarmos nisso, eu quero mostrar 3 imagens de como o luto é apresentado na vida de Nossa Senhora.
Lembre-se que nesse sábado de manhã se trata do silêncio de Maria, da Mãe das Dores. Então eu vou colocar 3 imagens sobre isso. Deixa eu ver como é que eu faço isso, né? Será que eu dou jeito, meu Deus? Aqui. Essa é a primeira imagem. Vou colocar eu num quadro menor. Essa imagem ontem, quem aqui da minha paróquia estiver me acompanhando, essa imagem que estava na igreja da minha paróquia ontem, né? E veja ali que a estrutura da imagem, veja que bonita o cenário da imagem, né? Maria de pé aos pés da cruz, né? Essa imagem, a cruz, Nossa Senhora, essa imagem nós chamamos na nossa liturgia, na arte sagrada, na arte sacra, nós chamamos de Stabat Mater. Stabat Mater Iustam Crucem Lacrimosa, diz o texto em latim, que é uma composição do século XVII, 1662, se a minha memória não me falha, 1662 mais ou menos. Stabat Mater Dolorosa. Estava a mãe dolorosa, Iuxtam Crucem, não ajoelhada. Iuxtam significa agarrada, abraçada com uma cruz. Aqui, claro que a imagem não pode abraçar, né? Mas nós temos pinturas que mostram essa interpretação. Stabat Mater Iustam Crucem, né? Junto da cruz em pé. Nós, nossas canções litúrgicas, nos hinos litúrgicos, nós temos uma poesia que diz: e quando Deus morrer, junto à tua cruz fica de pé. Então, essa é a imagem de Nossa Senhora no luto. Essa é a primeira imagem de Nossa Senhora no luto, que é a imagem da Sexta-feira Santa, né? Entrar em luto significa ficar diante da cruz. E como que eu fico diante da cruz? Tem aqueles que se prostram, tem aqueles que não conseguem, e ali então a gente percebe vários e vários momentos desse aspecto. Agora tem uma outra imagem que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a imagem da Pietà, a Pietà de Michelangelo. Quem já foi em Roma já viu essa imagem belíssima, né? Esta é a imagem que a nossa arte litúrgica, a arte cristã, colocou entre o momento da descida da cruz e o sepultamento. É o último momento que Nossa Senhora tem os filhos no braço. Então Maria teve os filhos no braço lá quando nasceu, no Natal, e agora então ela tem os filhos nos braços também, nesse momento antes da sepultura. Vejam vocês que a mão esquerda de Nossa Senhora ela está espalmada em gesto de oferenda. Essa é a segunda imagem do luto de Nossa Senhora. Não é um luto que ela se consome, mas é um luto que se oferece. A mão espalmada, de um lado da mão direita ela segura Jesus e da mão esquerda ela oferece Jesus, né? Esse filho que eu trouxe, esse filho eu ofereço. A cabeça inclinada de Maria, mostrando justamente o seu sofrimento, a sua dor. O luto não é questão de fé. Você pode ter fé de remover montanhas, você pode ter a maior fé do mundo, a maior esperança. O luto é para todos, faz parte da condição humana. Quando uma vida é arrancada de dentro de nós pela morte, você entra em luto. Então é bobagem esse negócio de dizer não precisa chorar porque ele está melhor do que nós. Isso é consolação boba, não ajuda nada. A pessoa precisa viver o luto. Se não passar pelo luto, ela não ressuscita com uma vida diferente. Muitas pessoas vivem diferente depois da morte de alguém querido. Então essa é a imagem que nós temos na passagem. E agora a terceira imagem, que é a imagem do Sábado Santo. Essa é a imagem do Sábado Santo. Aqui eu procurei essa imagem para mostrar que exatamente essa é a imagem. A imagem de Nossa Senhora no luto. Vocês vão encontrar outras imagens de Nossa Senhora das Dores,
com as 7 espadas para colocar as 7 dores de Nossa Senhora e tal, mas essa é a imagem. Ela está envolvida, ou então ela está vestida com o manto negro. O que é esse manto negro? É o manto do luto. Tanto assim que nós, até hoje em dia, nós usamos o luto. Essa imagem aqui, possivelmente, ela foi criada a partir do século XIV, alguns colocam século XIII, outros século XV, mas essa é a imagem que se passa. Essa imagem que nós temos diante de nós, ela ia em procissão na sexta-feira antes do domingo de Ramos, em várias regiões da Itália. Então essa era a imagem que colocava, porque Nossa Senhora ia entrar num grande momento de sofrimento. Seria a última dor de Nossa Senhora, né? Depois ela começou a ser difundida mais, sempre com o manto e a veste preta, a partir da Idade Média, mas assim quase na Idade Moderna, eu diria, pelo século XVI e XVII. A espada é a profecia de Simeão. Uma espada irá transpassar o teu lado. E é dentro dessa imagem, vou deixar a imagem aqui, né? Vou me colocar um pouquinho maior aqui com a imagem ao meu lado, porque é dentro dessa imagem que eu gostaria de olhar alguns elementos do luto. Assim, do ponto de vista psicológico, eu gostaria só de salientar algumas coisas, né? O luto, ele se manifesta tanto fisicamente, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, tremedeira, falta de ar, ânsia, diarreia, sudorese, a pessoa pode desfalecer, desmaiar. Tudo isso são somatizações do ponto de vista psicológico que é causado pelo luto. Ou seja, o sofrimento é tão grande que se manifesta também fisicamente. Então, nada de apavoramento nesse momento. Nada. O luto se manifesta também emocionalmente. A emoção é alguma coisa que vai e desce, né? O luto, quando ele se manifesta emocionalmente, ele se manifesta muitas vezes através de gritos, de berros, de choro convulsivo, né? Emocionalmente, o luto ele pode ter assim, a pessoa começa a se arranhar. Então essas são manifestações que se conhecem, que aparecem. O luto também se manifesta no sentimento. E o sentimento é quando a pessoa... E aqui nós temos assim, alguns autores colocam que existem 5 fases do luto, outros dizem que tem 7 fases do luto. Mas eu lembro aqui, uma fase do luto é a raiva, né? São as frases, né? Por que isso acontece comigo? Por que, Deus, você tirou essa pessoa de mim? Calma, faz parte. Outra fase do luto é a fase da barganha, né? Se eu conseguir passar por esse momento, eu prometo que eu nunca vou fazer isso, tá? Depois, uma outra fase do luto é a fase da pessoa que se entra em processo depressivo, né? E a última fase é a fase da pessoa que aceita a situação. E a pergunta é, como é que a pessoa vai aceitar a situação? Depende de pessoa para pessoa. Nós olhamos para Maria, que está com luto, vestida de preto, vestida toda totalmente de preto, os olhos perdidos, uma espada de dor. Essa é a imagem do homem e da mulher com luto. Então nós que estamos junto com essas pessoas, a melhor coisa que se deve fazer é o silêncio. Apenas ficar juntos. Fazer discurso, fazer consolação não adianta muito. Eu posso dizer palavras? Claro que eu posso dizer palavras. Mas ficar junto. As homilias, os sermões, textos que nós lemos de Nossa Senhora das Dores, elas dizem que ela é a mãe do silêncio. Inácio de Larrañaga, por exemplo, escreveu A Virgem do Silêncio, lá em 1970, 80, se não me falha a memória, 80, né? Que falha a memória, ele escreve sobre isso, e ele coloca justamente isso. Tem pessoas que conseguem viver no silêncio, tem outras que não. Então eu posso ajudar essa pessoa a viver no silêncio. Então assim, se você está no momento de luto, o teu silêncio ele deve ser povoado
por pensamentos de Deus. Eu, na minha clínica, como trabalhei muito com direção espiritual, aconselhamento pastoral, eu sempre digo, entra em estado de oração. Mas eu não consigo rezar. Você não reza com pensamentos quando você está no luto. Você não tem oração mental quando está em luto. Em luto você tem a oração do choro. É o dom do choro, o dom das lágrimas. No luto você chora, você reza com o choro, com algumas queixas, né? Olhe quantos salmos que se colocam diante de Deus se queixando do sofrimento, do luto. E também o segundo elemento é a confiança. Nós somos cristãos. Isso tem que ter bem claro, nós temos a nossa fé na ressurreição. Então, quando a gente perde uma pessoa, o luto a gente passa, mas a gente não se enterra dentro do túmulo com essa pessoa. Tudo isso nós vemos com Nossa Senhora. O segundo elemento que eu vejo na imagem de Nossa Senhora é o olhar perdido, né? Olha como ela está com esse olhar perdido. Quem está em estado de luto, eu falo aqui do luto normal, não falo do luto patológico, do luto natural. Quem está em estado de luto fica com o olhar perdido. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aqui tem um terceiro elemento, é a comunidade. A comunidade está junto de quem está sofrendo luto. Então a pastoral litúrgica paroquial ter pessoas que vão rezar na casa de quem está enlutado, na família de quem está enlutado. Se você é da família da pessoa que está enlutada, ficar junto, ficar próximo, não precisa fazer discurso. O olhar perdido é um olhar sem rumo. Olha que Nossa Senhora está olhando, o que vai ser? Então nós que estamos perto dessas pessoas ajudamos a dar um olhar. Eu me lembro de um caso de luto patológico que me trouxeram uma pessoa, isso no tempo que eu fazia aconselhamento pastoral, uma mãe que tinha perdido o filho durante 6 ou 5 anos, ela não mexia no quarto do filho. Ia cheirar o travesseiro, porque foi o último travesseiro que o filho dormiu, depois ele saiu para trabalhar e teve um acidente de moto. Isso é se enterrar. Isso não é a vontade de Deus, né? Então, depois de 2 ou 3 anos de trabalho psicológico, essa mãe conseguiu oferecer o filho para Deus. E esse é o quarto elemento do luto. Maria, veja bem que na Pietà, né, ela tem aquela imagem, deixa eu ver se eu consigo resgatar a imagem da Pietà aqui. Ela tem, está aqui, ó, ela tem essa imagem do oferecimento. O luto como o momento do oferecimento. Eu recebi o meu marido de Deus e eu ofereço ele para ti. Eu recebi a minha esposa, né? No dia que a minha mãe morreu, eu recebi a minha mãe de Deus. Eu estou oferecendo. Tem pessoas que vivem no luto porque não oferecem aquela vida que foi importante na vida dela para Deus, para ela durante aquela vida. Então o luto, esses 4 momentos, esses 4 elementos que eu gostaria de dizer, né? Começando pelo oferecimento, né? Se você sofre, né? A saudade é uma coisa, tá? O luto é outra, né? Se você sofre o luto, olha a imagem da Pietà. A mão esquerda oferece. A mão direita sustenta a morte, mas a mão esquerda oferece. Isso é libertador. Depois, o segundo elemento que eu trago para vocês é o elemento do silêncio. Olhe Maria com as mãos postas. Esse gesto de rezar com essas mãos postas, ela começa na nossa igreja a partir praticamente do século X. Antigamente se rezava desse jeito. Quando eu cruzo as mãos, eu estou entrando em estado de introspecção, de silêncio. Eu vou rezar, né? Santo Antão, ele tem uma passagem muito bonita, né? Que ele diz, né? Foi um dos nossos místicos da igreja, ele diz: cruze as mãos, abaixe a cabeça e entre em Deus. Rezar em silêncio. Pessoas que sofrem de luto precisam rezar em silêncio, oferecer a Deus.
Depois o terceiro elemento é o olhar perdido de Maria, né? O olhar perdido de Maria significa que nós precisamos ajudar essas pessoas que entram na comunidade a encontrar também o rumo da vida. Vai ser diferente, mas ela precisa ser colocada. O período de separação do luto é um período que muitas vezes depende de cada pessoa, do perfil, da personalidade, do suporte psicológico que a pessoa tem, mas ela precisa desse tipo de situação. Então, no sábado santo de manhã, é essa imagem que nós temos diante de nós. A imagem da mãe, da mãe da Virgem das Dores. O italiano fala La Dolorata, né? Aquela que está cheia de dores. E eles revestem a imagem das dores. Hoje em dia se colocou vestes roxas em Nossa Senhora, vermelha, né? Esse tipo de coisa. Mas essa é a imagem original, né? Se na sua paróquia você puder trocar, né? Volte para o original, que é muito mais expressivo. Muito bem. Era essa a minha meditação. Então, um rápido elemento da teologia do Sábado Santo, que eu sugiro que você busque na internet, com a homilia da liturgia das horas, do ofício das leituras, onde se encontra justamente esse sentido que Jesus desce na sepultura para resgatar Adão, ou seja, para resgatar aquela humanidade que viveu antes da morte de Jesus. Depois, o segundo elemento que eu trabalhei foram os elementos mais relacionados à morte. O terceiro elemento que eu trabalhei foi a vida. O que é a vida para nós? A vida nós iluminamos, nós vivemos para iluminar a nossa vida, parábola das virgens prudentes. Vivemos para trabalhar na vinha do Senhor, parábola dos vinhateiros, e a parábola dos talentos, que diz que nós vivemos para produzir mais vida. Dentro de uma cultura de morte, nós não podemos provocar mais morte. Nós somos promotores de vida, porque nós somos cristãos. E a última imagem foi essa imagem do luto. O luto como um tempo que nós passamos, um tempo que Maria, ela passou isso. E 3 elementos ou 4 elementos para viver esse luto: a oração, a fé, a esperança e o silêncio. Silêncio que é repleto de oração, cheio de fé. Fé aqui não significa acreditar. Fé eu estou falando no sentido de fides. Fides em latim é confiança. A fé, a confiança em Deus. Muito bem, eu agradeço a você que me acompanhou, agradeço a todos os meus colegas liturgistas que estiveram aqui também presentes, agradeço aos padres, alguns ex-alunos meus, fico muito contente. Eu agradeço a todos da Pastoral Litúrgica e aproveito para desejar também Feliz Páscoa. Eu só gostaria de lembrar também que, se você trabalha com Pastoral Litúrgica Paroquial, lembrar desse meu curso de PLP. Se você entrar no meu endereço www.liturgia.pro.br, eu repito, www.liturgia.pro.br, lá você vai encontrar um ícone que vai direcionar para saber o que é esse curso. Então, essa é uma proposta que eu tenho para que a pastoral litúrgica ela seja, de fato, não uma pastoral de manutenção, mas uma pastoral litúrgica de evangelização. Não se esqueça que sábado que vem eu vou ser mais breve. Hoje eu me perdi porque me empolguei, né? Mas eu serei mais breve. Nós vamos falar no sábado que vem às 8 horas sobre a pastoral, e vou entrar já alguma coisa na pastoral litúrgica. Muito obrigado, feliz Páscoa, feliz multiplicação da vida. Fique com Deus.